Boa noite, hoje vamos conversar com um homem, um profissional que é multitalentoso, escritor, esportista e médico e que agora está lançando um livro sobre questões públicas. Vamos ver quem é o entrevistado. Então, temos aí o Dr. Drauzio Varela, que é maratonista, apresentador de programas de saúde de televisão, escritor de livros, Carandiru, e também, como se não bastasse, um excelente médico. Está lançando esse livro aqui, vamos ver, por favor, o que é isso aqui. A Saúde dos Planos de Saúde, escrito também com o Dr. Maurício Sesquim. É uma radiografia dos planos de saúde brasileiros. É uma coisa muito séria, a dimensão dos planos de saúde e o tamanho do problema. Boa noite, Drauzio. Boa noite, Mário. A saúde dos planos de saúde, eles vão bem ou vão mal? Eu acho que vão mal. Vão mal. A saúde, de um modo geral, vai mal no Brasil, né? O SUS vai mal pelas razões conhecidas e os planos de saúde vão mal também por muitas razões desconhecidas, né? Desconhecidas do grande público. Eles atingem 51 milhões de brasileiros. Dispõem de 100 bilhões de reais todo ano para trabalhar. 90 bilhões. 90 bilhões. No entanto, do ponto de vista dos clientes, de quem usa, todo mundo usa de classe média, são ruins. As consultas são muito rápidas, há um excesso de exame. Por que isso? Eu acho que a situação dos planos de saúde chegou num ponto, Mário, em que são todos contra todos. Ninguém está satisfeito. Você paga o seu plano de saúde e paga caro. Né? No Brasil, em função dos salários, os planos são caros. Não são caros comparados com planos internacionais, mas para nós aqui pesam muito, especialmente para a classe média. A pessoa, quando assina um contrato com um plano de saúde, ela tem a impressão de que ela nunca mais vai usar o SUS. Ela está comprando o plano para não precisar usar o SUS. E aí, quando ela procura um médico, ela vai ser atendida de uma forma que ela não fica satisfeita. Muito depressa, o médico não examina. E ela, quando precisa de um tipo de atendimento, ela vai ao plano de saúde, às vezes o atendimento é negado porque não está no contrato e ela não sabia que não estava no contrato. Outras vezes demora para acontecer o atendimento. Você tenta marcar uma consulta, demora uma semana, um mês. Uma semana, às vezes mais tempo, embora hoje esteja mais ou menos regulado. Os médicos não estão satisfeitos porque ganham muito pouco dos planos e eles acham que não conseguem fazer medicina decente dessa forma, com esse tipo de limitação. E, por outro lado, como os pacientes que procuram os médicos do plano, em geral vão no livrinho, olham, veem o nome, procuram aquele porque está mais perto de casa, mais perto do trabalho, também não tem uma ligação forte, médico-paciente. E os médicos também acham que os pacientes não os tratam e não respeitam a relação como devia. E os planos de saúde se queixam dos dois. Se queixam que os pacientes acham que eles, quando pedem um tipo de atendimento que o contrato não dá direito, eles vão na justiça
e o juiz dá uma liminar e o plano é obrigado a pagar pelo que não devia pagar. Eles se queixam dos médicos porque pedem exames demais, encarecem muito o custo do tratamento. É uma situação que ficou todo mundo contra todo mundo. Agora, isso não pode dar certo. Alguém ganha com isso, Drauzio? Não. Pelo seguinte, a gente vê esses planos de saúde, são potências, são ligadas a bancos, são grandes empresas. Laboratórios, idem com batata, são cadeias, são umas coisas enormes. Esse pessoal não está se beneficiando da saúde nossa? Olha, curiosamente, os planos de saúde não... A história é um pouco mais complexa. Vamos lá, explique. Eles começaram na época da inflação. Nós tínhamos 50%, chegamos até 80% de inflação ao mês, não é? A gente fala disso, parece que estamos falando de 200 anos atrás, não é? Naquele tempo, o que eles faziam? Você pagava o plano na data certa. E aí você ia ser consultado por um médico. E o médico ia pedir exames. Os planos não se interessavam pelo custo do atendimento. Por quê? Porque eles iam pagar essa conta 90 dias depois, 120 dias depois. Pagar um terço do que... Ali o trabalho não era um trabalho de atendimento médico, não era um plano de saúde, na verdade era uma operação financeira que eles faziam. E aí ganharam muito dinheiro, deram uma quantidade absurda de lucro e as operadoras cresceram, aumentaram em número e tudo. Depois que houve a estabilização da moeda, as operadoras sumiram. Não os planos, porque tem operadoras que têm 200, 300 planos, mas o número de operadoras que entrou, até onde eu sei, não apareceu mais nenhuma operadora em saúde. Eu, às vezes, em aulas ou conferências, eu pergunto para a plateia de médicos e não médicos também, para quanto vocês acham que é a margem de lucro dos planos de saúde hoje? Eu nunca encontro em nenhum lugar alguém que me diga abaixo de 50%, 60%. O lucro médio dos planos de saúde hoje é de 2% a 3%. Só? Esse é o lucro médio do ano passado, 2% a 3%. É uma base de lucro das companhias aéreas. E as companhias aéreas vivem quebrando umas atrás das outras. Eu acho que o grande lucro aí hoje está nos grandes laboratórios, está nos hospitais, está na indústria farmacêutica, que vende a medicação. Esse é a fatia lucrativa do serviço de saúde. Para os planos de saúde, alguns planos podem dar lucro mais alto do que outros, mas a média do mercado é muito baixa, perigosamente baixa. Quer dizer, aí onde o dinheiro está entrando é grandes hospitais e grandes laboratórios, seria isso? Eu acho que sim. Você tem um laboratório pequeno que abre... 10 anos depois, você olha, tem um prédio imenso no lugar. Né? Agora, isso é produto do quê, Drauzio? Há um excesso de demanda de exames? Se receita muito exame? Isso é forçado? Por que que... Eu acho que há 2 pontos aí, Mário. A medicina é o único ramo de atividade em que a incorporação de tecnologia encarece. Né? Diferente das outras. Você incorpora na indústria, quanto mais tecnologia, mais barateia. Né? Na medicina, ao contrário, você incorpora a tecnologia, vai encarecer o atendimento. Entendi. Existia tomografia, hoje é exame de rotina quase. E é um monstro, o aparelho é um troço. Custa muito caro o aparelho, o exame é caro também. Então você tem de um lado o encarecimento da assistência médica de um modo geral, por causa da tecnologia principalmente. De outro lado, você tem o envelhecimento da população. A faixa que mais cresce na população brasileira é a faixa acima de 60 anos. E aí você tem os médicos que não são treinados para pensar nos custos dos exames e dos tratamentos que eles propõem. As faculdades de medicina não preparam. Você não sabe, eu mesmo não sei preços de antibióticos, essas coisas, eu preciso saber, entrar em contato, porque a gente não tem acesso a esses números. E às vezes você receita um remédio que é muito mais caro do que outro parecido com aquele que pega o mesmo espectro de atividade. Não é? E aí, no caso dos planos de saúde, se criou um ciclo perigoso aí, porque o médico ganha pouco. Então, como ele pensa? Fala, bom, se eu atender bastante gente, compensa, porque não dá para eu viver eu pagar secretária, luz, água, telefone, tudo com R$60 a consulta. Agora, se eu atender 5 numa hora, 300, tudo bem. E aí ele dá 12 minutos para cada um. 12 minutos. E nesses 12 minutos tem que resolver aquele problema. E resolver esse problema é o quê?
aqui, assim, falando claramente, é tirar o doente da sala o mais depressa que ele puder. Como é que ele faz isso? Pedindo exame. Ele não vai examinar, fazer uma consulta criteriosa, ouvir a história completa, porque uma coisa dessa pode levar 1h30. Então, o que ele faz? Ele, de cara, pede um ultrassom. Você, tem um desconforto abdominal, pede um ultrassom. Você vai, faz o ultrassom, já leva vários dias, volta. E aí você diz, não deu nada, está normal, vamos fazer uma tomografia. E nós, médicos e os próprios planos de saúde, venderam para a população uma ideia de que quanto mais exames você faz, mais dados nós temos e a partir desses dados nós temos mais condições de chegar... Mas isso não é verdade? Não é verdade. Não é verdade. Exames pedidos a esmo muitas vezes só complicam, só atrapalham, porque você acaba tendo dados conflitantes e exames que às vezes dão resultados que se você pediu tem que valorizar, não é? Mas são resultados que são falso positivos ou que são resultados transitórios. Teve um pequeno aumento de um determinado enzima que depois resolveu sozinho, sem a gente saber por quê. E aí você pediu, deu alterado, aí vai, aí de repente tem que fazer uma biópsia. Você impõe métodos que provocam agressão contra aquela pessoa, né? Mas a ideia daquele que está sendo atendido é que se ele tira sangue, se faz ultrassom, se faz tomografia, se faz não sei o quê, o médico vai saber exatamente o que ele tem. O médico só vai saber exatamente o que ele tem se for um médico bem preparado. E se for um médico bem preparado, ele não precisa pedir exames desnecessários. Ele sabe que isso não vai ajudar em nada. Ele vai exatamente no ponto fundamental, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, Drauzio, e já voltamos para a gente falar de soluções aí, que os problemas já estamos sabendo um pouco. Daqui a 2 minutos voltamos. Voltamos com Drauzio Varela, que está lançando um livro sobre planos de saúde com o Dr. Maurício Sesquim. Drauzio, vamos falar de soluções. Primeiro, perguntando do lado do cliente. O que devemos fazer ao contratar um plano de saúde? O que você recomendaria para mim? Mário, você faça o seguinte. O que eu faço? Bom, eu acho que primeiro você tem que ler o contrato. Ninguém lê o contrato do plano que assina. Vem o corretor, diz, olha, esse plano é ótimo e tal. A pessoa vai lá, tá bom, compara com 2 ou 3 que ele oferece, escolhe um e assina. Primeira coisa é ler o que ele diz, o que você tem direito e o que não tem direito. Porque como é que chama isso? É um plano de saúde, chama saúde suplementar, não é uma saúde que exclui o SUS. Todo brasileiro tem direito a usar o SUS, não é? Aliás, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que ousou dizer que saúde é um direito de todos. Não existe nenhum outro país que tenha feito a mesma coisa. Então, primeiro é ler o plano, ler o que diz o contrato. Segundo, entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde, a ANS. A ANS tem um site e no site vem os problemas dos planos. Você, por exemplo, hoje, isso foi a gestão do Maurício Sesquim, que foi presidente da ANS, ele estabeleceu, junto com as operadoras, quais eram os períodos razoáveis de espera para ter uma consulta de rotina, uma consulta com um especialista, um exame de imagem, uma internação hospitalar. Isso foi um consenso estabelecido. Então, os planos não podem reclamar que o prazo é muito curto. Eles participaram dessa decisão. E você vê que o que acontece? Tem as reclamações que são feitas para a Agência Nacional de Saúde. Eu acho que você não está satisfeito com algum problema, reclama para a ANS. Mas funciona? Funciona. A ANS faz o plano explicar, dá um prazo para o plano resolver aquele problema, e se ele não resolve, é suspenso. Você vê que volta e meia vem os planos suspensos por 3 meses, não podem aceitar novos clientes, só poderão aceitar depois de resolvido esses problemas. Tá. Agora, eu vou no médico e o médico me atende em 10 minutos. O que eu faço? Eu tenho algum meio de... Eu acho que a agência reguladora é a solução do problema. Sabe? Você tem que reclamar para a agência reguladora, dizer, olha, aconteceu comigo isto desta forma, né? A agência reguladora tem mais de 100 mil queixas por ano. É uma barbaridade. É uma barbaridade, mas se você pensar no total de pessoas
51 milhões. Elas fazem 250 milhões de consultas por ano. Você tem 100 mil reclamações, não é um número tão expressivo, não é? Percentualmente não é absolutamente grande. É grande, é enorme, não é? Então, acho que esse é o segundo ponto. Ir na Agência Nacional e ver se o teu plano, se esse plano que você está pensando em fazer, se ele tem muita reclamação, se ele já foi suspenso, se não foi suspenso, comparar esse plano com outros da mesma categoria. Eu acho que esses cuidados a gente tem que tomar e ninguém toma. Aí, para escolher um médico, o que você acha que faz? Porque o que a gente faz? A gente liga para um amigo médico, a gente liga para o irmão que é médico. Como é que você acha que deve ser feito isso? Olha, isso eu acho muito difícil. A minha experiência pessoal, eu volta e meia, eu recebo um amigo, um paciente mesmo, que vem com um livrinho e diz qual desses médicos eu contrato. Você não conhece? Eu olho, leio a lista e não conheço. Não conheço por quê? Porque, em geral, são médicos jovens que se formam e têm que aceitar essas condições de trabalhar com um pagamento baixo, porque estão começando a profissão. E eles, acho que com o tempo, vão melhorando. E isso cria uma situação perversa, porque você joga justamente os mais inexperientes. E os mais inexperientes vão fazer o quê? Eles vão pedir mais exame. Então, o que o plano está pagando, economizando com o médico, ele está gastando 10 vezes mais nos exames que são pedidos. É muito complicado. Eu acho que nós estamos numa situação na medicina muito diferente daquela do passado, porque nós temos um número grande de faculdades, um número enorme de médicos sendo lançados no mercado e ainda são insuficientes para cobrir as necessidades todas do país. E nós não temos um controle de qualidade desses médicos. E eu acho isso terrível, porque eu acho que você se forma em direito, você é obrigado a fazer o exame da OAB. Se você não passar, você não tem direito de exercer a profissão. Eu acho que a advocacia nem é tão importante aí, porque se você é um mau advogado, você não vai sobreviver no mercado, o mercado regula. Agora, se você é um mau médico, você sobrevive. Você sofre um acidente na periferia de uma cidade brasileira, você vai ser atendido pelo médico de plantão que está lá. E que pode fazer mal a você, E que pode fazer mal, e você pode perder a vida por causa disso. E como é que você vai? O mercado vai regular isso? Não. Você vai chegar na hora, desacordado, e dizer, não, eu quero escolher um profissional que tenha feito residência. Vai citar Adam Smith. Então, essa situação é muito difícil mesmo. Agora, Drauzio, em termos aí, saindo um pouco da questão individual, em termos de saúde pública, o teu livro, me parece, é mais para profissionais de saúde, para políticos, para os planos de saúde, para os administradores hospitalares. Qual o caminho para chegar a isso? É o Congresso? É a corporação dos médicos? São os administradores? Como é que se lida com essa questão? Olha, eu acho que nós temos que ter uma discussão ampla desse tema, em todas as partes interessadas. Mas como é que vai pôr todos os médicos para discutir? Não, mas os médicos têm associações que os representam. Os planos de saúde também. E os pacientes também têm algumas associações. E sentar todo mundo e começar a ver qual é a solução, quais são as soluções. Uma solução só não existe, mas existem várias. Nós temos uma população envelhecendo. O plano, o que faz? Ele fica esperando a pessoa ficar doente para ser atendida e aí ele pagar o atendimento. Ninguém pensa que nós temos que fazer uma prevenção das doenças. Né? Nós temos que acompanhar. Metade da população brasileira, quando chega aos 50 anos, está hipertensa. E os hipertensos dependem de tomar remédio para o resto da vida. Tem cabimento chegar aos 50 anos de idade já com pressão alta? Não é obrigatório. Chegar a 10%, 9,7% da população acima dos 35 anos é diabética. E esse número não para de crescer. Nós vamos criando uma avalanche de problemas que ou senta todo mundo para conversar e tentar chegar num caminho, uma legislação que favoreça o sistema, com as agências reguladoras. Eu acho que a ANS é uma agência fundamental, tem uma importância muito grande. E esse livro traz toda a experiência do Maurício, que ficou 3 anos Agora, na ANS. é fazer a prevenção. O que é fazer a prevenção? Eu penso muito que é uma questão de campanhas, propaganda. Olha,
não coma tanto ou não coma tanto determinados alimentos, não beba álcool em excesso. É isso ou tem medidas materiais que podem... Eu acho que lógico que a educação é absolutamente fundamental, né? Se a pessoa é ignorante em relação a um determinado problema, não tem como mudar o estilo de vida dela por causa disso. Mas eu acho que tem que ter estímulos materiais. De que tipo? É assim com... Você faz o seguro do seu carro. Você sai da sua garagem com o maior cuidado, né? Porque se esbarrar o carro, você vai pagar. Não o tem seguro, franquia. Você vai estar abaixo da franquia, você paga, né? Na medicina, não existe isso. Você vai ao médico 10 vezes, o outro não vai nenhuma vez ao médico, e ele está pagando essas 10 vezes que você foi lá. É como banho em prédio de apartamento, né? Sei. Você vai tudo para a conta do condomínio. Cai na conta do condomínio. Você tem a impressão que você não está gastando quando você fica 2 horas embaixo do chuveiro, não é? E com o plano de saúde é a mesma coisa. Eu vejo as pessoas falar, pede todos os exames que o senhor quiser, porque é o plano que paga. Não é o plano que paga, quem paga é você e os outros que não estão sendo atendidos. Nós vamos acabar evoluindo para uma situação em que a saúde vai ser responsabilidade da pessoa. Eu acho que essa máxima de saúde é um dever do Estado, é um bem de todos e um dever do Estado, tira do cidadão a responsabilidade que ele tem sobre a própria saúde. A saúde é um dever do Estado, lógico, o Estado tem que tratar das pessoas doentes e que não têm recursos. Mas a responsabilidade primeira da sua saúde é sua. É você que tem que fazer exercício, é você que tem que evitar engordar, é você que não deve fumar de jeito nenhum, porque você vai ficar doente. E na hora que você vai ficar doente, você vai ser um fardo para as outras pessoas. Essa ideia ninguém tem. Eu vejo pessoas que dizem, eu fumo e daí? O pulmão é meu, faço o que eu quero. Você faz o que você quer. Na hora que você tiver um câncer de pulmão ou de boca, na hora que você tiver um enfisema que você não conseguir chegar no banheiro, quem é que vai te carregar? Não é a sua mulher, a sua filha que vai parar de trabalhar para cuidar de você? Isso vale no coletivo também. Eu acho que nós temos que, já com as crianças pequenas, dizer, olha, você tem que ter saúde. As pessoas vivem muito hoje. Hoje morre um familiar de 70 anos, você diz, morreu cedo. A gente quer viver mais de 80, mais de 90, se possível. Agora, nós temos que pensar que nós temos que cuidar da própria saúde. E cuidar da própria saúde é o quê? Primeiro, você não comer tudo que te oferecem. Segundo, você tem que fazer exercício. O corpo humano é uma máquina que foi criada, a evolução desenhou o corpo humano para o movimento. Por isso que é cheio de dobradiças, né? Assim, pernas longas para andar, braços e tudo. E se você deixa essa máquina parada o tempo inteiro, ela vai se desgastar muito mais depressa. Então, na verdade, o que os planos podem fazer? O que as companhias de seguro de automóvel fazem? Elas não cobram mais de você porque você bateu o carro 5 vezes. Elas dão um desconto para o outro que não bateu nenhum. É uma forma de cobrar mais caro de você. Agora, é possível fazer isso? Acha possível? Olha, a lei não permite isso. A lei não permite que você cobre para a mesma faixa etária quantias diferentes. Mas você pode dar descontos. A lei não impede que se dê descontos. Você cita um exemplo, aqui um exemplo internacional, numa revista americana, parar de fumar. Os tratamentos com o PET, o esparadrapo, comprimido ou auxílio psicológico, em um ano, de 13% a 18% conseguem parar. Um seguro ofereceu $750 por ano para quem parasse. 60% pararam. Isso é possível fazer? Eu acho que é. Isso é um médico de uma fábrica, não é ligado à universidade, nada, que publicou isso no New England Journal of Medicine, que é uma revista de primeiríssima linha. Ele fez isso. Vamos dar 750. Quanto custa um fumante para uma empresa? Ele levantou os custos, falou, vamos dar $750 no final do ano para quem parou de fumar. E quem se inscrevia no programa tinha que recolher urina, amostras de urina no decorrer desse ano para ver se aparecia algum dos metabólitos da nicotina. 60% pararam de fumar. Não é? Por que não? Por que não dar estímulos materiais? Porque só com a educação leva muito tempo. Quando você tem um estímulo que você possa oferecer, você capitaliza uma vontade pessoal que acaba contaminando os que estão perto também. Tá certo, Drauzio. Vamos ter que encerrar, porque já estourou o nosso tempo. Muito obrigado pela entrevista, pelo esclarecimento. Olha, recomendo aos profissionais de saúde, de hospitais,
até clientes interessados no assunto. É uma situação grave e o livro é muito elucidativo, como tudo que o Drauzio faz, é uma coisa muito caprichada, muito clara. Boa noite a todos, voltamos a segunda-feira, na semana que vem, quinta-feira que vem, sempre às 11 da noite ao vivo, aqui na Globo News, e até lá!